Boa noite, segunda-feira, estamos aqui mais uma vez com o nosso quadro semanal, como disse Moisés, falando sobre o problema dos outros, porque o nosso a gente não fala, a gente só fala dos outros. Hoje trouxe um assunto muito interessante para a gente estar conversando um pouquinho, vamos falar sobre a psicologia do dinheiro. Muitas crenças que temos sobre o dinheiro são criadas e internalizadas a partir do meio em que vivemos. Então, às vezes a gente tem algumas dificuldades em lidar com ele e não faz, nenhuma noção de por que eu lido ou não me apego ou desapego dele de determinadas formas. Então, para abordar esse tema, a minha convidada hoje é uma psicóloga que atua nessa área, trabalha nesse nicho da parte financeira, Karina Kaminski. Seja bem-vinda. Obrigada, Karina, pelo convite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. E vamos hoje, então, conversar, sobre essa teoria que é a psicologia do dinheiro, Então, vamos lá descobrir sobre o que ela trata, É isso aí. Vamos começar te conhecendo um pouquinho, Karina, minha xará hoje aqui, Apresente-se, para o nosso público que está hoje nos acompanhando. Quem é a Karina Kaminski? Então, eu me chamo Karina Kaminski, como a Karina já me apresentou, Eu sou psicóloga, sou especialista em análise transacional, também sou professora de filosofia e também professora, de educação financeira. E aí eu vim estudando essa área da psicologia do dinheiro, assim, porque foi uma área assim, que me chamou bastante atenção, era algo novo, algo que a gente não ouvia falar muito em tempos, tempos atrás, em anos atrás, e agora ela vem com esse novo conceito, com essa nova visão de como a gente vai lidar com o dinheiro, de como a gente olha para o dinheiro, de qual é o significado que o dinheiro tem para a gente, porque a nossa relação com o dinheiro ela é muito emocional, Então... Eu ia te dizer, a gente pode dizer que é o lado emocional do dinheiro? Isso mesmo, o lado emocional do dinheiro. A gente acha que a gente lida com o dinheiro pela razão, Fazendo cálculos, mas lá no Contas, fundinho... Planilhas... Mas lá no fundinho, quem está influenciando bastante nas nossas decisões é o emocional. Tem uma explicação por trás disso, então. Tem. Do que se trata a psicologia do dinheiro, Karina? Então, a psicologia do dinheiro, ela vem tratar esse lado emocional do dinheiro, Nós lidamos com dinheiro baseado em modelos financeiros que nós temos, que nós criamos ao longo da nossa vida, com as experiências de vida que nós temos. E só que a gente não percebe, A gente age com dinheiro, a gente lida com dinheiro, a gente pensa que sabe, Lidar com dinheiro. E às vezes não para pensar que existem outras formas, outras alternativas de lidar com dinheiro e que às vezes existem formas alternativas mais saudáveis que a gente pode estar lidando, então, com a nossa relação com o dinheiro. Porque isso acaba desencadeando um estresse, acaba desencadeando muitas situações emocionais que muitas vezes a gente nem se dá conta do quanto a gente pode se perder em termos de saúde mental com relação à administração financeira. Semana passada até eu ouvi de uma pessoa que acabou tirando a própria vida por questões de dívidas. E de fato, isso é uma coisa muito delicada, não podemos julgar, ninguém sabe, de fato, como a pessoa se sentia com relação a isso, como lidava, mas que eu trouxe só isso para dizer que pode-se chegar ao extremo, sim, pode. Então, por isso que é importante entendermos que relação eu tenho com isso. Assim como qualquer outros valores e áreas na vida, que sempre vai ter uma ligação. Então, com o dinheiro a gente também tem. E isso já vem conosco desde a época que a gente é pequeno, que a gente vê nossos pais, lidando com dinheiro. Até vou perguntar para a Karina, A Karina é especialista, ela estuda mais sobre essa área. Como é que a gente cria esse modelo financeiro? Então, esse modelo financeiro, ele vem de todas as experiências que nós vivemos, de tudo que a gente ouviu, tudo que a gente experienciou, tudo que a gente escutou repetidas vezes ao longo da nossa infância, adolescência.
E aquilo ali, ele vai gravando na nossa mente, né? Como se tivesse uma caixinha do dinheiro lá na nossa mente, com as informações todas que nós recebemos em relação ao dinheiro. E aí, essas informações, essas crenças, elas vão criando o nosso modelo de dinheiro, nosso modelo financeiro. Então, os nossos comportamentos, as nossas ações, nós fazemos baseado nesses modelos. Então, esses modelos, ele vem dos modelos que a gente tem em casa também, né? Que necessariamente nem sempre segue o mesmo dos pais, né? Eu já atendi uma paciente que os pais delas eram muito enrolados financeiramente, digamos assim. Acumulava uma dívida na escola e daí chegava o final do ano, vendia o carro para poder pagar a dívida da escola, por exemplo. Então, ela cresceu vendo os pais lidarem dessa forma com a questão financeira. E hoje, ela adulta, ela já agia totalmente ao contrário. Dia 1º do mês, ela já tinha que estar com todas as contas dela do mês pagas, senão ela começava a ter ansiedade, ela começava a ter crises, com medo de passar do vencimento e acontecer qualquer coisa. Então, ela construiu um modelo aversivo ao que ela via na infância dela. Isso mesmo, Karina. Esses modelos que a gente cria, a gente pode repetir alguns padrões da nossa família, mas a gente pode ir para o extremo oposto também. Depende de como a gente interpretou aquela situação, de como a gente interpretou as situações que a gente vivenciou. E a interpretação que a gente dá não é de hoje. É quando a gente era criança, a interpretação de quando a gente deu na nossa mente infantil, né? Na nossa mente lá, de criança, de adolescente, a gente faz uma interpretação. E essa interpretação que vai estar moldando esse modelo. Então, a gente pode repetir padrões familiares, mas também a gente pode ir para o oposto. Que aí, né, como tu mencionou ali, né, gira uma ansiedade, gira preocupações excessivas. E aí... leva a uma situação também que também não é, né, de desgaste, né? De desgaste, e também uma situação que também não é saudável. Às vezes ela pensa assim, não, eu não quero desse jeito, eu vou para outro. Mas esse outro também não é tão saudável, né? Outra situação foi um outro paciente que ele escutava muito do pai dizer assim, tu ganha 9, não pode gastar 10. É uma coisa assim que tem muito, né? Não gasta mais do que tu ganha. E hoje ele, um profissional formado com uma estabilidade financeira, só que ele sempre tinha muito isso em mente. Será que eu estou gastando mesmo? Será que eu não devia estar guardando isso? E cada vez que ele estava proporcionando um momento de lazer para ele, ele entrava em modo de ansiedade, sempre com essa preocupação se ele não estava gastando em excesso, né? O do quanto isso foi forte e foi impactante na vida dele, né? Trazendo da própria infância. Uhum. Então, a interpretação que ele fez da situação, lá, da interpretação que ele fez do ensinamento do pai, não pode gastar mais do que ganha, então traz com ele toda essa carga emocional e aí vai estar interferindo nele na vida adulta, gerando toda essa ansiedade. Então, ele não consegue ter momento de lazer, porque aí, quando ele começa a ter um momento de lazer, ou relaxar, aí vem a ansiedade. E aí, quando é que ele vai relaxar, né? Quando é que ele vai ter esse momento de lazer que, para a nossa saúde mental, é muito importante? E aí, às vezes, as pessoas não acham ou não percebem que isso é um problema, é uma dificuldade, uma limitação, e que existe tratamento para isso, né? Sim. Que existe uma ajuda que vai ajudar a ressignificar o modelo, a forma como lida com isso na vida, e que seja mais saudável, sem estar impactando em tantos sintomas, né? Existe perfis financeiros, Karina? Como é que é isso? É um padrão ou existe vários assim? Existe alguns perfis financeiros, Karina. E vamos falar dele agora, então. Existem 5 perfis financeiros. 5? 5. Uau, vamos lá, gente. Pega papel aí para depois você se identificar. Vamos lá. Vamos ver como a gente se identifica aí, né? Então, o primeiro perfil financeiro é o poupador. Então, o nome já está falando, né? Poupador, aquele que poupa, que economiza, que não vê problemas em diminuir gastos, né? A fim de economizar, porque ele pensa lá no futuro ter uma estabilidade, uma segurança financeira. Mas é importante estar prestando atenção, né? Ele está poupando, mas ele está poupando o quê também, né? Aí a gente vai dizer, é saudável? Então, tudo tem que ter o equilíbrio, porque se a gente poupa demais... Porque assim, Karina, a maneira como a gente lida com dinheiro é a maneira como a gente lida com as outras coisas na nossa vida também. Uhum. Então, quando a gente poupa muito dinheiro, a gente... Está nos privando também. Sim, e a gente está poupando momentos de lazer, momentos de prazer também na nossa vida.
Então dá para fazer uma associação nesse sentido. Eu estou poupando dinheiro, economizando dinheiro. Mas o que, que eu estou poupando e economizando também na minha vida? Uhum. Momentos Legal. de prazer, às vezes um momento com a família, momentos de lazer, né? De relaxamento, de Descanso, descanso, diversão, que é diversão. importante para a saúde mental. Isso mesmo que é importante para a saúde mental. Porque, assim, é importante economizar, né? Mas a gente tem que ter o equilíbrio. Certo. Então, se alguém se identificou aí com os poupadores, observe se você não está sendo um pouco exagerado em poupar financeiramente e acabar muito preso, né, numa rotina, muito preso num desgaste, e não tendo hoje muita saúde, né? Sempre preocupado com a questão do financeiro. Uhum. Uma questão que pode ajudar, né, essas pessoas que estão nesse perfil poupadores, né? Fazer reservar uma parte do dinheiro que recebe, né? Pensa lá numa porcentagem, sei lá, 10%, 20% do valor que recebe é destinado para o lazer, né? Separa aquele valor que é para economizar, mas separa aquele valor que é para o lazer. Que aí vai ter um limite também, né, para gastar. Isso mesmo, mas tem também um limite. Aí a pessoa sabe que ela pode gastar aquele valor naquele mês, e aí ela vai estar tranquila, né? Não vai aparecer aquela ansiedade, ai, será que vai dar? Será que vai faltar? É uma Por que que a gente fala que isso é tranquilidade. importante para a saúde mental? A própria Organização Mundial da Saúde traz hoje que não é só a ausência de doença física que considera, né, que é considerada a pessoa ter saúde. É também o equilíbrio entre a parte emocional e social. Então, essas três áreas precisam estar em equilíbrio para a pessoa estar bem. E a parte emocional e social é o convívio com as pessoas, os amigos, a família. Claro que agora na pandemia, né, tudo dentro do que traz a segurança entre as pessoas. E também a parte emocional, né? Então, assim, quando eu faço coisas que me dão prazer, quando eu faço coisas divertidas, né? O nosso corpo se coloca em modo de relaxamento, a nossa musculatura relaxa. E o nosso corpo repõe muitas das energias que gasta quando a gente está no modo de alerta, quando a gente está em modo de compromisso, né? Então, esses momentos são importantes para o nosso organismo e para a nossa mente. Então, muitas vezes a gente vai precisar do dinheiro, sim, para ter esses momentos também. Isso mesmo. Quais os outros perfis que tem, Então, tá? vamos para o segundo perfil, né? É o perfil gastador. O gastador. Agora é o oposto, gente. A gente viu o poupador, agora a gente viu, né, vai ver o gastador, que o nome está falando, né? Gastador, aquele que gasta demais. É o tipo de pessoa que os amigos gostam por causa do estilo de vida, ele agrada as pessoas que estão ao seu redor, porque ele gasta, né? Ele não desapegado. Isso, né? Então, ele é uma pessoa que daí está sempre no cheque especial, está sempre ali tentando pagar as suas contas, né? Porque acaba gastando demais, né? Não tem aquele Ele gasta limite. além do orçamento Isso. dele, além da renda dele. Gasta além da renda dele, exatamente. E esse também acaba, com certeza, tendo prejuízos, né? Sim. Não só financeiros, mas ansiedade, preocupação, às vezes insônia, por questão, né, de o dinheiro não alcançar os custos, né, que ele vai ter no mês. Uhum. Uma das características dos gastadores é que eles pensam que a vida deve ser curtida hoje, né? A gente não sabe se amanhã, né? Eles pensam assim, né? Que amanhã não sabe se vai ter, né? É verdade, é bem comum escutar isso, né? Se vai existir o amanhã, então vamos curtir o hoje. Então não tem assim aquela preocupação com o futuro, de poupar para o futuro, uma aposentadoria. E o que seria de dica para esse perfil? Então, também, né, a questão da organização financeira, né, Karina? Ter planilhado. Planilha, exatamente. Separar os valores, né? Depois eu vou estar passando ali mais adiante, né? Depois eu posso estar comentando. Mas assim, separar os valores, o que é uma porcentagem do salário para investimento, uma porcentagem para as contas básicas, as fixas, uma porcentagem para o lazer. Então, aí a gente vai ter um equilíbrio, que daí tu vai conseguir pagar as suas contas, vai conseguir investir, poupar, né? E também vai conseguir ter o lazer. Nenhum vai ficar em déficit, né? Isso mesmo. Todos vai ter a sua parte. Bacana. Então, quem se identificou, continue com a gente para acompanhar as dicas que a Karina vai estar passando mais para frente. Qual é o terceiro perfil? Então, o terceiro perfil são os descontrolados. Os descontrolados, eles não percebem quando entra o dinheiro na conta e também não percebem quando sai.
né? Eles não sabem quantas eles têm na conta. É não ter controle mesmo da parte financeira. Não tem controle da parte financeira, entram no cheque especial, às vezes pagam a fatura parcela, né? Não pagam a fatura do cartão inteira, pagam apenas parcialmente e assim, né? Descontrolados. Então, eles não têm um controle das suas contas, como eu falei, né? Então, entra dinheiro, sai dinheiro, eles não têm um controle e estão sempre assim naquela Tem muitas pessoas que fazem esse controle mentalmente, né? Sim. Que aí fazem as contas, mas não anotam em lugar nenhum. E confia muito na cabeça, né? Confia muito assim na memória que vai lembrar. E às vezes isso também acaba não fugindo, né? Sim, porque a gente pensa em muitas coisas. Até uma característica dos descontrolados é que eles não param para assim, para sentar e analisar e fazer uma planilha, porque eles acham que tem coisas mais importantes para fazer do que isso. Então né? eles priorizam outras coisas. Isso, priorizam outras coisas. Né? Ó, então... Cada um vai ter uma característica. O poupador sempre vai estar preocupado com o futuro, se acontece alguma coisa. Os gastadores já vão pensar diferente. A gente tem que aproveitar o hoje, porque a gente não sabe o amanhã. E os descontrolados acreditam que é perda de tempo ficar, né, nisso e priorizam outros momentos. Vamos para o quarto perfil. O quarto perfil são os desligados. Desligados. Né? Os desligados, eles gastam menos do que ganham. Né? Mas eles também não sabem exatamente quanto que ganham, quanto que gastam. Eles poupam quando sobram, mas esta sobra, eles, né, quando chega lá, tem um valor, um montante legal, eles usam para viajar, ou eles usam para trocar de carro. Então, eles têm essa característica de gastar menos do que ganham. Eles poupam, mas eles acabam utilizando o dinheiro com aquilo que é lazer para eles, que é legal para eles. Não faz uma análise de aonde, de repente, o valor deveria ser investido. Isso mesmo, né? Não pensam assim a longo prazo numa aposentadoria, como os poupadores, né? Usam mais também para aqueles lazeres momentâneos, para os seus, né, prazeres e... São mais desligados com relação à questão mesmo do dinheiro, né? E isso é um dado importante, assim, porque às vezes a gente nem percebe que a gente lida dessa forma com o dinheiro, né? Sim, isso mesmo. Às vezes a gente não percebe e acha que todo mundo pensa igual a gente. Às vezes a gente acha errado o que o outro faz porque a gente não tem essa noção de que ele pensa de maneira diferente, né? A gente acha que a nossa maneira de pensar é a correta, então às vezes não entende quando o outro acha diferente. E cada um lida de uma maneira, inclusive às vezes os casais, né? Uhum. Os casais muitas vezes têm a dinâmica de juntar a renda e ter um objetivo próprio, tem outros que cada um tem a sua renda e cada um cuida das suas próprias despesas, enfim, porque cada um tem esse modelo financeiro, esse perfil, e vai lidar com ele, né? E às vezes é motivo de muitas brigas. Sim. A questão financeira, ele está entre um dos 10 motivos de divórcio. De divórcio, isso mesmo. Né? Porque a gente pode imagina um poupador casando com um gastador. Uhum. Aí de um lado freia tudo, do outro solta demais. Isso aí. Então a gente encontra... Vai gerar conflito. Vai gerar conflito. Aí, quem tem culpa? Na verdade, os dois assim não Nenhum tem dos culpa. dois, né, é saudável. Né? Isso mesmo. Porque cada um pensa de uma maneira diferente, cada um pensa que está fazendo o certo da sua maneira. E aí geram conflitos e, né, em desentendimentos, porque daí o objetivo às vezes são diferentes. Né? Uma quer poupar para o futuro, a outra quer se divertir, quer viver o hoje. E aí onde geram conflitos, e às vezes pode acontecer de eles nem identificar que o dinheiro é a fonte da briga. Às vezes podem identificar assim, ó. A gente pensa diferente. Isso, a gente pensa diferente. Meu marido não se preocupa com a aposentadoria, ele só quer viver, mas às vezes acabam não percebendo que é a maneira de lidar com o dinheiro que está gerando aqueles conflitos. Os conflitos. Assim como às vezes assim, porque é muito caseiro, só quer ficar em casa e eu quero sair. E os dois, por não ter um diálogo assertivo, saudável, nem conseguem identificar o que está causando esses conflitos. Isso. Bem interessante. Vocês que são, né, hoje que têm uma união, que estão casados, observem qual é a dinâmica de vocês, casal, com relação ao dinheiro. Existe um combinado com relação a isso, que é muito importante. Sim, bem importante, né? E perceber, né? A gente conhece esses cinco perfis, perceber qual a gente se encaixa, qual o outro se encaixa, para a gente poder ter um equilíbrio, né? Não só um ou só outro, mas tentar juntar os dois. Então, é um poupador e um gastador. Então vamos dividir. Um aprender com o outro. Vamos guardar um pouco, mas vamos curtir o outro. Que a ideia é o equilíbrio. Isso mesmo. Vamos somar. E tem mais um, né, Karina? Tem mais um perfil, que é o financista. Então,
esse perfil é aquele, né, o nome está dizendo já, né, financista, que é aquele que investe dinheiro, aquele que sabe, que estuda sobre investimentos, que tem planilhas, que é organizado, né? Aquele que é mais metódico. Isso mesmo. Ele gosta de guardar dinheiro para ir lá pagar à vista com desconto. Então, ele tem esse pensamento assim, né? Eu vou guardar para comprar mais pagando menos. Então, ele junta o dinheiro, né? Não, ele, às vezes, não é algo que ele vai pensar no futuro, mas ele junta o dinheiro para pagar à vista porque ele entende que ele vai pagar mais barato. Entendi. Então, ele faz planilhas, cálculos. Às vezes, ele é consultado, é o tipo de pessoa que, às vezes, os amigos, a família... Ele é consultado. Consulta eles para dar algumas dicas de investimento ou coisa assim, né? Mas ele corre o risco de ser considerado o chato, assim. O pão duro. Por quê? Porque daí tudo tem que estar anotado, tudo que tem que ser pensado, tudo tem que ser analisado para ver, né, o que dá para fazer, como vai ser feito, quanto tempo. Nada de impulsividade nesse. É pensado 10 vezes antes de comprar. E ainda pode não ter comprado, não comprar. Isso, eles são bem rigorosos no controle dos gastos, né? E então eles têm esse perfil, assim, né? Eles gastam, mas eles têm todo esse planejamento de como vai usar esse dinheiro. Alguns perfis que dariam certo, o desligado, com descontrolado, com gastador, esses 3 até daria uma alinhada. Agora, quando entra a ser rigoroso com outro que acaba sendo mais aberto, desapegado com relação ao financeiro, aí o conflito é na certa. Isso. E aí porque o dinheiro envolve tudo hoje. Ele envolve as despesas da casa, ele envolve a despesa com viagem, com lazer, na educação dos filhos, na escola, tudo. Isso. O dinheiro, a gente acaba escutando algumas frases que dinheiro não é importante, mas ele está naquilo que é importante para nós. Né? O dinheiro está lá na nossa casa, o dinheiro que compra o nosso alimento, que compra a nossa roupa, que compra o material escolar do filho. Então, e cada um utiliza ele para seus fins. Isso. Eu sempre coloco, os nossos valores, e o dinheiro vai ser o caminho que vai levar nós aos nossos valores, seja segurança, seja conforto, seja lazer, aquilo que a gente prioriza. Isso, aquilo que a gente prioriza, né? Por isso que é importante a gente ter objetivos. Quando a gente tem objetivos para o nosso dinheiro, né, a gente começa a direcionar o nosso dinheiro para aquilo ali. Quando a gente não tem objetivo, o dinheiro vai para todos os lugares. A gente não sabe nem, né, às vezes a pessoa não sabe nem para onde foi o dinheiro. Chega no final do mês, gente, para onde que foi meu dinheiro? Né? Porque não tem um objetivo, então gasta com alguma coisa aqui, gasta com alguma outra coisa ali. E assim, quando a gente não tem um objetivo, né, aquela frase, quando a gente não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, o nosso dinheiro, ele pega qualquer caminho, ele vai para todos os lugares, menos para a direção que ele deveria ir, que é a realização do nosso objetivo, que pode ser vários. Eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero para minha aposentadoria, eu quero ter minha liberdade financeira, eu quero ter uma segurança financeira. Então, qual é o objetivo que eu quero de vida em relação ao dinheiro? Já atendi pacientes assim, Karina, porque esse mês entrou 40 mil e foi tudo e eu não sei para onde foi. Né? Como já atendi também empresário que trouxe assim, Karina, eu sei que dá lucro porque entra dinheiro, eu pago as contas e sobra dinheiro. Então, olha o quanto realmente está faltando uma gestão nessa parte, seja em você como PF, pessoa física, que é a sua gestão pessoal, e como na empresa também, né? Hoje está avançando muito as MEI, né? Então, profissional liberal, o quanto realmente essa questão financeira é importante na... E qual foi a frase de impacto que tu trouxe? O dinheiro não é importante, ele é importante porque é importante para mim. Entendi. Frase de impacto. Quando a gente... Que tu trouxe assim, que muitas pessoas falam que o dinheiro... que o dinheiro não é importante, não a frase que eu falei, certo. Então, isso faz muito parte da nossa crença, né, Karina? As crenças que nós temos em relação ao dinheiro, de achar que dinheiro não é importante. Que tem uma frase não traz também, felicidade, não né? traz felicidade, que dinheiro não dá em árvore, que pessoas ricas não vão para o céu. Tem uma frase da Bíblia que diz que, né, que as pessoas conhecem assim, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico alcançar os reinos dos céus. Né? Tem uma frase que é conhecida. Isso impacta muito nas pessoas, porque às vezes eles acreditam que não vão atingir, ou até que é errado, né? Ou pecado, né? Isso, e também assim, essas frases, né, que a gente ouve que essas crenças, elas acabam induzindo o nosso comportamento a não reter o dinheiro.
Só que isso é inconsciente. Sabotadores aí. Isso, sabotadores. Entre os sabotadores. Só que isso é inconsciente, assim, né, Karina? É claro que a gente pensa assim, não, mas como que eu não vou guardar dinheiro? Eu guardo dinheiro. Mas inconscientemente, essas nossas crenças, elas vão criando... Nos levar a comportamentos e situações... Isso. Vão levando a gente a se comportar de maneira com que a gente acabe não retendo esse dinheiro. Vai surgir situações que a gente vai ter que pagar... Adversidades. Isso mesmo. Né? Então, por isso é importante a gente trabalhar essas crenças, ver quais são as crenças que a gente tem em relação ao dinheiro. E a Karina vai trazer mais dicas, vai fazer um exercício também, né? Com o pessoal hoje. Mas isso tudo nós vamos continuar depois do intervalo. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. @Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. De que tempo você é? Crie novas possibilidades e desenvolva suas competências, construindo valor para as pessoas e para a nossa sociedade. Experimente como vai ser a educação do futuro com a Unesc Virtual. 33 cursos em diversas áreas na modalidade de ensino à distância. EAD Unesc Virtual. O seu tempo, a nossa universidade. Matrículas abertas pelo WhatsApp 999-150433. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Todos os dias, centenas de pessoas sofrem algum tipo de acidente de trânsito no Brasil. E os que envolvem trens são com certeza os mais evitáveis. Diferente do seu carro, o trem não pode parar. Por isso, pare de achar que vai dar tempo. Olhe o que você tem a perder e escute a voz do bom senso. Conduza a sua vida com segurança. Ferrovia Tereza Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança. Por uma cidade melhor. Você sabia que para produzir uma tonelada de papel é preciso 100 mil litros de água e 5 mil quilowatts de energia? E que para produzir a mesma quantidade de papel reciclado são usados apenas 2 mil litros de água e 50% dessa energia? A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça sua parte. Cuide da sua cidade. Um alerta Rádio Cidade em Dia. Ainda dá tempo da sua empresa ter presença digital. Conte com o dinamismo da ciência dos dados combinada com o contexto certo. E acerte! Time Marketing Digital. Reconstruindo estratégias e táticas para empresas de sucesso. WhatsApp 991140193. 991140193. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Patrocínio Pós-Graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Matrículas abertas. unesc.net/pós 2021. Dinheiro, finanças, tudo isso estamos falando hoje aqui no quadro O Problema dos Outros. E é uma temática muito interessante, até porque com a pandemia, com a Covid, o ano passado, a questão financeira eu acho que ela deu uma alta, né, nas discussões, nos conflitos, inclusive nos aprendizados. Acredito até que teve uma busca maior sobre isso, né? Visto que nós tivemos que ficar em casa, não receber e
como fazer nesse período, né? Então, dinheiro sempre vai ser um assunto em alta para a gente estar conversando. Antes do intervalo, falamos sobre os perfis que existem, né? Então, a Karina trouxe aqui para nós 5. O poupador, o gastador, o descontrolado, depois o desligado e o financista. Desses perfis, quais que aparecem hoje, Karina, lá no consultório, aonde tu trabalha, né? Que tu faz esse trabalho com as pessoas. O que mais aparece, assim, que tu percebe? Aparece gastadores, né? Porque entra muito aquela questão da compra compulsiva, Karina. Como tem É aparecido... uma patologia, inclusive, hoje, né? Isso. Compras compulsivas. Uhum. Existem até alguns distúrbios que são distúrbios financeiros, são distúrbios relacionados ao dinheiro mesmo. Pessoas que às vezes têm aversão ao dinheiro, pessoas que gastam demais, né, que têm compras compulsivas. Tem gente que são workaholics, né, que trabalham um trabalho que tem adoração do dinheiro e querem, né, priorizam dinheiro acima de tudo. Então, a gente tem alguns distúrbios financeiros que afetam aí a nossa vida, mas a gente não sabe, como eles não são muito conhecidos, a gente nem sabe que está ali, né, está atrapalhando a nossa vida, mas não sabe o que é. Mas uma coisa que vem aparecendo, assim, são, né, essas compras por impulso, compras compulsivas. E hoje né? com a internet eu acho que aumentou, né? Hoje é muita oferta, né? O marketing... Facilidade. Isso. O marketing, ele é muito atrativo. Ele nos convida, né, a adquirir os produtos. Ele trabalha de uma forma, assim, muito atraente, né? Atraente mesmo. Então, a gente tem que estar bastante consciente das coisas que nós queremos para não cair, às vezes, nessas armadilhas, né? Porque as ofertas são muitas. Tu sai de casa, tá ali, e em casa também. Hoje, com a internet, essas compras pelas internet, é muito fácil, né? Então, a gente não precisa nem sair de casa para consumir algo. Ô, Karina, agora uma coisa que vamos ver se tu fica, né? Me surgiu aqui uma curiosidade. Tu já passou na tua vida por alguma situação de se ver num desses perfis ou alguma situação financeira que te, de repente, despertasse o interesse para trabalhar com isso? Então, Karina, eu me identificava muito, né? Antes eu me identificava assim com um perfil poupador, né? Eu percebi assim que eu lembro assim no início que eu comecei a trabalhar, do início da minha vida profissional, eu poupava bastante dinheiro, economizava, porque eu pensava no futuro, assim, bem O poupador é aquele que se poupa de momentos no presente. Eu poupava porque eu pensava lá na frente, lá no meu futuro, como é que eu ia ser, na minha segurança financeira. Então, eu poupava e, justamente, poupava em outras áreas da vida também, né? Mas, aí com o tempo, eu fui pro oposto. Né? Eu acho que eu estava economizando, é aquela história, né? A gente economiza, daqui a pouco dá uma, né? A nossa saúde mental, às vezes, não fica legal, né? Começa a dar sinais. Aí eu virei uma... Gastadora. A gastar, né? Então, eu recebi o salário... Porque o gastar, ele nos dá um prazer momentâneo. Uhum. Tanto que ele acaba sendo uma compulsão justamente porque, momentaneamente, ele é prazeroso, né? Tira um pouco da ansiedade e faz a gente fugir um pouco da realidade. Isso mesmo. Tem até uma frase que diz, né? Eu estava triste e fiz uma compra. Agora eu estava triste e fiz uma compra. Agora eu estou triste porque eu fiz a compra, né? Porque eu comprei. Então, bem essa questão também, né? De ter uma satisfação emocional. E aí, Karina, então eu comecei a gastar, daí eu ficava naquela angústia, daí passava o mês, e às vezes contando os dias para ter o próximo recebimento, e aí tinha que pagar a conta, e às vezes o dinheiro não alcançava o mês, porque gastava, né? Aí até que um dia eu pensei assim, não, deu, né? Não é por aí o caminho. Aí eu comecei a estudar sobre investimentos, comecei a pensar assim, que eu teria que poupar para o, né? Voltei com aquele pensamento, poupar para o futuro. Se eu quisesse ter um objetivo, eu ia ter que estar desenhando, né, esse objetivo e me preparando, me organizando para esse objetivo, que era poupar, né, tantos por mês. Então, comecei a definir um valor X por mês de economia, e foi onde aí eu comecei a estudar sobre investimentos. E foi onde eu comecei a descobrir também a psicologia do dinheiro. Porque foi nesses estudos que eu fiz para mim, para eu poder resolver a minha situação financeira, e que eu acabei descobrindo a psicologia do dinheiro e descobri, então, esse lado emocional do dinheiro.
né? E percebi que o dinheiro não é só matemática, não é só quanto ganha, quanto gasta, né? O mais, menos, ou vezes, não é só isso. Descobri que o dinheiro não é só uma conta matemática, que tem um lado emocional por trás disso tudo, né? Percebi que eu tinha meu modelo financeiro, né? Que me influenciou bastante nesse meu perfil poupador. Que trouxe, né, certos prejuízos, né, em termos de saúde, em termos de relações. Importante isso. E hoje, assim, eu consigo me enxergar assim, nesse perfil financista, né? Porque hoje eu consigo me organizar, eu faço alguns investimentos, mas, né, eu também tiro aquela parte, assim, que eu sei que é pro lazer, que é né? importante. Então, que é importante. Dos 5 que tem hoje, o mais indicado seria o financista. Ou não existe mais indicado? Não existe assim, o mais indicado. Claro que o financista, dependendo do objetivo de vida da pessoa, porque o financista é aquele que vai ter dinheiro investido, ele vai conseguir investir, né, esse dinheiro dele, vai conseguir ter uma reserva, vai conseguir ter um futuro, né? A chance do financista ter uma segurança financeira vai ser maior do que um desligado, descontrolado e um gastador, né? Porque ele vai ter esse dinheiro. E eu penso que é importante a gente ter esse olhar, né, para o futuro. E também vai ter momentos presentes que o poupador não tem. Isso, exatamente. Vai ter os momentos presentes que o poupador não tem. Mas tudo também é um equilíbrio, né, Karina? Aquilo que a gente conversou antes, assim, é ter um equilíbrio. O Aristóteles mesmo, né, na filosofia, já dizia, desde a antiguidade, que a virtude, ela se encontra no meio termo, que é o equilíbrio, nem de mais e nem de menos, mas no equilíbrio das coisas. Então, esse equilíbrio, né, de não poupar demais, né, mas também não gastar demais e manter o equilíbrio. Então, e às vezes, se a pessoa se identifica que ela não está conseguindo esse equilíbrio, existe muita ajuda hoje, muita informação, muito conhecimento a respeito desse assunto, né, no próprio YouTube, buscando hoje, no Google, assim como profissionais que trabalham com isso. E o ano passado, né, como eu trouxe antes, realmente foi um ano bem atípico e na questão de finanças, então, muito mais. E se falou muito sobre a reserva de emergência, que eu acho que foi algo que pegou muitas pessoas despreparadas, né, e realmente fez a pessoa começar a olhar de uma maneira diferente para isso, o quanto de fato isso é importante. Isso tu também tens percebido? Como é que vocês orientam hoje essa questão da reserva? O que significa? O que é essa reserva de emergência? Então, a reserva de emergência, ela é tão importante, por isso que ela foi tão falada nesse período de pandemia. O que seria essa reserva de emergência? O nome já está dizendo, né? É uma reserva que a gente tem para emergências. Tem gente que chama de reserva de segurança, né? Que eu acho até um nome mais legal usar, reserva de segurança, porque parece que reserva de emergência tu está guardando para algo ruim, né? Mas seria para as emergências mesmo. Para não trazer aquele susto, para não dar aquela crise de ansiedade, aquela coisa, porque vai dar segurança nos momentos que eu preciso do dinheiro. Isso, vai dar segurança nesses momentos de crise. Que momentos são esses, né? Então, a crise, ela não avisa. Quando ela chega, né? A pandemia foi, assim, um exemplo perfeito de que crises vêm, né? E elas vêm sem avisar, e essa foi uma crise que atingiu todo mundo, mas existem outras crises, né? Então, eventualmente, a gente vive crises. De repente, perde o emprego, às vezes um profissional autônomo, sei lá, fica doente, fica 15 dias parado, fica 30 dias parado, e aí, da onde que ele vai tirar dinheiro para poder suprir aquele mês? Então, imprevistos. Bate o carro, né? Um dinheiro bate o extra. Carro, isso, né? Alguém que precisa do carro para trabalhar, e aí bate o carro fica um mês lá no concerto. Então, né, as crises, elas existem, né? Elas estão aí. Então, eventualmente, é uma realidade, elas estão presentes. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Então, essa reserva de emergência, ela é esta segurança, que quando acontece o imprevisto, a gente consegue passar ainda alguns meses de tranquilidade, sem tanta preocupação, sem ansiedade, né? A gente tem aquele tempo de, vou ver uma nova... Me reorganizar. Isso, se reorganizar, procurar uma outra saída, ou, né, ficou um mês parado, mas tudo bem, né? Na minha reserva de emergência eu consigo passar esse mês tranquilo. E tem um percentual, tem um valor que é considerado adequado para essa reserva? Tem. Como é que é feito, então, né? Como é que é calculada essa reserva de emergência? A gente faz o cálculo da seguinte maneira. A gente vê quais são as nossas despesas mensais. Coloca lá as despesas essenciais, né? Então, aquelas despesas lá de água, energia, internet, escola do filho, enfim, aquelas despesas mensais que são fixas e essenciais, né? Então, assim, quanto que eu
quanto que são as minhas despesas. Qual é a minha despesa durante o mês, né? Quanto que eu preciso para passar o mês? O meu custo fixo do mês. Isso, qual é o meu custo do mês? E aí a gente multiplica por 6. Ah, Porque a reserva de ideia emergência, ela tem que ser um valor, né, para que ela tenha que durar 6 meses. nos dê um resguardo aí de fôlego de uns 6 meses. 6 meses, exatamente. E lembrando, Karina, que não é um dinheiro que quando juntou lá o valor, né? Por exemplo, meu gasto mensal, assim, 2.000 é que eu consigo ficar tranquilo, né? Não vou ter supérfluos, assim, mas eu consigo ficar tranquilo. Passar um mês. Isso, passar um mês tranquilo. Vamos supor, né? Um exemplo, R$2.000. Então, eu vou ter que ter uma reserva de emergência de R$12.000. Né? Tem que estar lá numa continha só para isso. Só como reserva de Isso. segurança. Aquela reserva, ela não pode ser tirada para trocar carro, para viajar. Porque depois vê um montante lá. Vamos trocar o carro, vamos viajar. Isso mesmo. Né? Porque aí o que acontece? Acaba enchendo os olhos da gente. Tem aquele valor lá que está lá parado. Né? Ele está lá parado, digamos assim, né? Ele não está parado porque ele tem um objetivo, aquele valor. Inclusive, está nos proporcionando uma segurança. Isso, que é proporcionar segurança, que dá isso da saúde mental, né? Isso. Então, mas ele é muito, né? Daí daqui a pouco quer trocar de carro. Então, a gente tem que estar bem consciente das nossas escolhas. Então, a gente tem que fazer as nossas escolhas conscientes, né? Baseado nisso. Então, fiz a minha reserva de emergência? Sim. Agora, eu vou começar a fazer a minha reserva de viagens, de carros, de lazer, de outras coisas. Que também são prioridades importantes para a pessoa. Isso mesmo. Bem interessante. E a Karina também, né, trouxe um exercício que tu queres fazer hoje com quem está nos ouvindo aqui. Que exercício é esse, Karina? Fiquei curiosa. Então, eu trouxe exercício para a gente estar pensando nos modelos financeiros que nós temos. Né? Então, a gente falou ali de modelos financeiros, que eles são criados a partir dos modelos que nós tivemos em casa durante a nossa infância, com as pessoas com quem a gente conviveu. Então, esse exercício é o seguinte, assim, né? Da gente parar, assim, né? Parar um pouquinho o que está fazendo e tentar lembrar, né? Com quem, lá na nossa infância, lembrar das pessoas que conviviam com a gente, lembrar do pai, lembrar da mãe, da avó, do vô, daquele tio, né? Aquelas pessoas que faziam parte da nossa vida, da nossa rotina. E tentar lembrar como eles lidavam com o dinheiro. O que eles falavam sobre dinheiro? Né? E como é que eles agiam com o dinheiro? Como é que era o comportamento deles em relação ao dinheiro? Né? Tentar lembrar, né? Tentar voltar um pouquinho lá na infância, né? E tentar lembrar como é que era essa relação com o dinheiro lá na família. As frases... Porque tem para famílias, às vezes, que tem as suas, né, tem as suas frases, tem os seus tabus, tem as suas crenças. Os conselhos que davam. Os conselhos, seus julgamentos, né? Aquilo que a família acha que é certo, que é errado. Né? Então, voltar lá naquele período que a gente era criança, início da adolescência, e tentar lembrar quais são as mensagens que eram passadas. Tanto de maneira verbal, como de comportamento, né? Modelando, assim. Isso, modelando. Então, pensar assim, existia brigas por causa de dinheiro, existia alguma dificuldade financeira, o que as pessoas falavam, ou ninguém falava nada, né? Não se falava de dinheiro na família. Podia ser um tabu também. Isso. Né? Muita gente hoje não conversa, né? Sobre dinheiro, e isso é mais um problema também, né? É mais um problema. E aí, trazer para hoje, assim, né? Como é que é o seu comportamento em relação ao dinheiro? Como é que você age com o dinheiro hoje? Como é que toma as decisões? Qual é o significado que o dinheiro tem para você? E aí, tentar associar, né? É parecido com alguém que teve lá na infância? É parecido com aquele tio? É parecido com aquela tia? É parecido com o vô, com a avó, com o pai ou com a mãe? Né? Então, a maneira que você lida com o dinheiro hoje, que você pensa sobre o dinheiro hoje, né? É parecido com alguém da sua família? Tem alguma relação? Tem alguma relação, né? Ou foi para o extremo oposto, aquilo que a gente comentou. Né? Ou, de repente, às vezes teve lá uma interpretação da situação, um entendimento, a criança teve um entendimento e ela pensou, não, isso não vai ser assim. Então, eu vou para o extremo oposto. Ou isso passa muito sofrimento, ansiedade, a criança vivencia e aí ela acaba internalizando de uma maneira diferente do que os pais praticam, né? Uhum. E aí a gente pode estar identificando, às vezes a gente não se dá conta que a gente repete alguns padrões.
Às vezes a gente acha que, de repente, o pai não tinha o comportamento que a gente achava legal, mas a gente acaba se comportando com os nossos filhos, repetindo aqueles comportamentos com os nossos filhos. Quando começou, né, a entrar talvez dinheiro, né, se o pai dava mesada, não dava, se ele ensinava o que fazer com aquele dinheiro ou não, o primeiro salário quando recebi, que às vezes o pai orienta ou não, né? Isso, né, tem casos, às vezes, o pai tem bastante dinheiro, né, os filhos vivem à vontade, porém, a faculdade é que o pai determina, né, vai fazer aquilo que o pai determina, por quê? Porque o pai tem o poder em relação, né, ele domina através do dinheiro. Ótimo. E fazendo essa observação, a pessoa também vai conseguir identificar hoje o que ela projeta e administra na questão financeira. Isso mesmo. E identificar esses modelos, Karina, é interessante por quê? Porque a gente toma consciência. Então, o primeiro passo para a gente poder dar um novo significado para nossas crenças, para a gente ressignificar esse nosso modelo, é identificar. É a gente tomar consciência de que a gente age dessa maneira. Porque a gente não vai modificar algo que a gente não tem consciência, né? Então, a gente precisa tomar consciência de que a gente age daquela maneira que, de repente, não é saudável, né? A gente consegue identificar do porquê que a gente age daquela maneira e aí, sim, dar um novo sentido para aquele significado. Pensar que existe uma outra alternativa de pensar sobre dinheiro, de lidar com dinheiro. E muitas vezes, no decorrer dos próximos dias, pode surgir insights sobre isso. Às vezes a pessoa para pensar e não vem nada na mente, né? E daqui a pouco, no passar dos dias, ela começa a vir lembranças da infância, começa a dar insights sobre isso. Então, isso também é normal e é esperado. Uhum. Uma pergunta importante também que eu gosto de fazer, né? É qual é a lembrança mais marcante que tu tens na infância em relação ao dinheiro? Boa reflexão. E para nós fecharmos, temos mais 5 minutinhos aqui. Tu também gostaria de passar algumas dicas para os nossos ouvintes? Sim, quero passar umas dicas. Já faltam só 5 minutos. Passa voando aqui no nosso horário. A gente fala de dinheiro, fala de modelos, e aí a nossa conversa foi, tanta coisa, né, pra gente estar falando. Tantas novidades. Outro dia a gente pode voltar aqui trazendo esse assunto também. Então, vamos lá, né? Vamos falar das dicas para a gente conseguir passar. Para ajudar a galera que está no ouvindo. Isso mesmo. Então, a primeira dica é pagar-se primeiro, Karina. O que significa pagar-se primeiro? Assim, receber o dinheiro, eu vou pagar primeiro para mim mesma. Aí eu recebi um X, eu vou pegar um valor daquele X, vou me pagar primeiro. Depois, o que sobrar é que eu vou pagar as contas, pagar as coisas. Claro que a gente tem que se programar para isso, né? É dar prioridade para si. Para a gente, isso mesmo, para o nosso objetivo. Então, qual é o meu objetivo hoje? Tá, eu já tenho a minha reserva de emergência, de segurança prontinha. Então, qual é o meu objetivo? Eu quero, sei lá, vou pensar na minha aposentadoria, né? Um exemplo. Então, eu vou começar a destinar esse valor para mim, vou pagar para o meu objetivo. Que não precisa ser só um, né? Pode ter outros, eu posso pensar na minha aposentadoria, mas eu quero viajar também. Mas, então, a primeira dica é se pagar primeiro, para depois pagar as contas. Porque tem gente que pensa assim, eu vou pagar minhas contas, se sobrar, eu guardo. Não é se sobrar. É se sobrar, eu faço aquisições, eu gasto, eu compro, eu saio, né? Ou é se pagar primeiro. A segunda dica, então, é gastar menos do que a gente ganha. Parece meio óbvio falar isso, né? Gastar menos do que ganha. Mas tem gente que não tem essa consciência de que a gente deve gastar menos do que a gente ganha. E isso é uma coisa bem importante que tu trouxe, a palavra consciência. É tomar consciência do quanto isso faz a diferença. Uhum. Porque hoje é muito fácil, né? A gente passa lá numa loja, assim, parcela no cartão, aí tu vai pagando no cartão, e vai parcelando, então... E nem sente. Nem sente, daqui a pouco é uma parcela, daqui a pouco tem mais uma parcela, daqui a pouco a fatura do cartão vem lá bem alta, e aí tu vai pagar, vai pagar parcial só, e aí os juros vão aumentando na próxima parcela, e fica aquela bola de neve, né? Então, é bem importante, assim, a gente ter o controle do que a gente está gastando no nosso cartão de crédito para não exceder aquele limite nosso, assim, né? É bom dar um limite para o nosso cartão. Eu posso gastar X de fatura de cartão. Então, a hora que chegar aquele X, pronto, né? E quem não souber administrar cartão, não ter cartão. Eu já tive paciente que quebrou os cartões, jogou fora, porque ela tomou consciência e assumiu para ela mesma que ela não tinha controle
quando ela trabalhava com cartão. Então, não tem nada de errado. Eu acho que isso é muito importante, é o autoconhecimento. Se eu me conheço, se eu sei que eu não consigo administrar ou ter um controle, não tem por que estar comigo. E ok. Ok, eu conheço pessoas também que tiraram seu cartão de crédito da vida porque sabe que não teriam controle, né? E tá tudo bem. Paga de outras maneiras, não se, né? Não e dá acho um jeito. muito legal quando a pessoa assume isso para si. Ela não precisa falar para mais ninguém, mas ela assume para si e ela toma uma medida com relação a isso. Isso mesmo. A outra dica, né, é pesquisar preço, né? Então, vai fazer a aquisição de um produto, enfim, faça uma pesquisa de preço, né? É bom, eu penso assim, pesquisar em 3 lugares, né? Pelo menos. 3 orçamentos, 3 né? orçamentos para fazer né? Porque a gente pode encontrar diferenças grandes, assim, de preços. Pesquisar em lojas, pesquisar na internet. Mesmo que vai comprar internet, pesquisa também em algumas lojas para fazer essa comparação de preços. Isso ajuda também a pessoa não comprar por impulsividade, né? Isso. Porque aí ela pesquisou um preço, ela até não pesquisar os 3, ela não compra, né? Então acaba também fazendo ela tomar uma decisão mais assertiva. Isso. Porque aí sai daquele do emocional e vai um pouco para a razão, né? Perfeito, cara. Adorei essa. Outra dica, então, é anotar todos os gastos para saber aonde está indo o seu dinheiro. Comprou um pãozinho? Anota lá. Comprou um cafezinho? Anota lá. No final do mês, a gente vai saber exatamente para onde que foi o dinheiro. E aí a gente consegue planejar o mês seguinte, sabendo onde pode estar diminuindo os gastos. Essa daí até eu vou dar uma dica que a gente até deu num programa que a gente fez aqui com uma especialista, que ela disse para fazer um grupo de você com você mesmo no WhatsApp, com nome financeiro. Então, vai jogando ali no Whats, né, todos esses custos para depois anotar na planilha, né? Isso. Acho que é uma dica legal. E a gente também tem aplicativos hoje que anota todos os gastos que a gente tem, né? Isso aí. Dar um novo sentido às nossas crenças financeiras. Então, a gente conversou aqui sobre os modelos financeiros, falamos das crenças financeiras. Então, para pensar, né, analisar. Esse exercício que a gente fez já foi um exercício para a gente poder identificar algumas crenças que nós temos em relação ao dinheiro, que são crenças que foram aprendidas na nossa infância. Né? Então, prestar atenção nessas crenças, dar um novo sentido, um novo significado. Como que a gente pode fazer isso? Pensando de uma maneira diferente. Então, se eu posso pensar assim, dinheiro não dá em árvore, eu posso pensar, não, eu posso produzir dinheiro com facilidade. Né? Eu posso trabalhar e produzir o meu dinheiro, e ele pode vir com mais, né, facilidade, desde que a gente acredite naquilo ali, né, e comece a pensar. E tem objetivos, né? E objetivos. Outra dica, então, é pagar em dinheiro, porque dói mais do que pagar em cartão. Então, quando a gente falou ali, né, pagar no cartão ele é fácil. Né, Vamos agilizando com nossas dicas aqui para nós fecharmos. Certo. Então, fazer aquelas perguntas, né, que do Mário Sérgio Cortella, também outro filósofo, que ele fala, né, ele fala 3 perguntas em relação à ética, que é quero, devo, posso. Então, diante de uma decisão financeira, uma escolha, fazer essas perguntinhas, né? Eu quero mesmo? Eu devo fazer essa compra? Vai ser útil? Eu vou usar? Né? E cabe no meu orçamento? Eu posso comprar? Né? Vai caber no meu orçamento? Se perguntar antes. Se perguntar antes. E a última dica que é trabalhar o autoconhecimento, aquilo que tu falou, Karina. Trabalhar o autoconhecimento, que isso ajuda bastante a gente na nossa relação com o dinheiro. Show de bola, adorei todas as dicas, o exercício e todo o conhecimento que passamos hoje. Então, assim, Karina, como é que as pessoas fazem para te encontrar hoje? Algum telefone de contato, redes sociais? Então, Karina, tem o meu WhatsApp, né? Que é 99993 0803. Eu também estou no Instagram, lá eu faço vários posts referente a isso. Então, quem quiser saber mais, é só acessar o Instagram, que é @Karina, com K, R. Kaminski, que é K no início e K no final. E também, né, a gente trabalha, né, a gente faz essa psicologia do dinheiro, a gente faz terapia, né, para tratar essas questões relacionadas ao dinheiro. E também eu estou ministrando um curso de educação financeira, né, que vai tratar também tanto o lado da educação como o lado emocional em relação ao dinheiro. Então, lá no Instagram... quem já se identificou com algum perfil, com alguma situação aqui, procurem o trabalho da Karina para poder realmente esse ano, fazer a diferença, ser 2021 super diferente. É isso aí. Então, falamos sobre essa questão do dinheiro, a psicologia do dinheiro. E agradeço toda a audiência que ficou com nós até o finalzinho e aguardo vocês na próxima segunda-feira com o nosso quadro O Problema dos Outros. Tchau, tchau.